Bem, semana passada nós vimos o capítulo 10 do livro de Hebreus. E o capítulo 10, que é um capítulo maravilhoso, assim como todos os outros, ele termina, ele conclui, e, gente, sempre quando eu falar que o capítulo está terminando, eu estou falando dentro dos nossos padrões, tá bom? Porque vocês sabem que a Bíblia, originalmente, ela não foi dividida em capítulos e versículos, tá? Isso é uma divisão nossa. No grego comum, no grego koiné, em que o livro foi escrito, não existe nem ponto de interrogação, nem dois pontos de travessão, nem vírgula, nem ponto final. Então você imagina o exercício para interpretar esse texto. Pega o negócio todo, se a pessoa não tiver um bom entendimento da língua original, ela vai ficar um pouco perdida. Mas graças a Deus, Deus levantou homens que, particularmente, capítulos e versículos ainda acho que ajudam, epígrafe eu acho muito ruim, mas Deus levantou homens que puderam aclarar o entendimento através dessa divisão. Então, no final do capítulo 10, tem um versículo que eu gosto muito, que é a repetição de Abacuque, capítulo 2, verso 4, que é: mas o justo viverá da fé. E aí o escritor aos Hebreus diz que, se ele retroceder, Deus não tem prazer nos que retrocedem. Mas nós, conclui no último versículo, não somos daqueles que retrocedem. E por que o escritor aos Hebreus fala que o povo que estava recebendo aquela carta não eram aqueles que retrocediam? Porque o que estava acontecendo na igreja que essas pessoas frequentavam? O que estava acontecendo com esses hebreus? Estavam sendo perseguidos. Perseguidos e pressionados a voltar para quê? Para o judaísmo. E aí, muitos deles estavam retornando à prática do judaísmo, à circuncisão, à guarda do sábado, ao sacrifício sacerdotal e todas essas coisas. E o escritor aos Hebreus está escrevendo a fim de que eles, por pressão, não cedessem às velhas práticas. Gente, isso não é distante da nossa vida. Muitos de nós somos tentados a retornar a velhas práticas. O que eu mais ouço de alguns irmãos é: eu estou sendo pressionado a voltar à velha criatura. Olha a velha criatura querendo se manifestar. Muitos de nós somos pressionados a voltar a velhas práticas. E qual que é a nossa luta? Perseverar. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Amém. Bem? Amém. E aí, nós começamos com um dos textos mais belos, não só do livro de Hebreus, mas de toda a Bíblia Sagrada. Do verso 1 ao verso 3 do capítulo 11. Alguém pode me ajudar, por favor? Ora, a fé é o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que vão se ver. E por elas a gente alcançar a testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, a palavra de Deus, foram criados, de maneira que tudo que se vê não foi feito do que é aparente. O engraçado é que quando eu estava estudando, eu tiro o meu horário de almoço. Outrora eu não tirava o horário de almoço, agora eu criei o proveito, que é tanto para estudar a palavra, quanto para escrever. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu estava tirando o horário de almoço para estudar. E aí, justamente nesse trecho aqui que eu estava, um colega meu veio e sentou do meu lado. Aí, o que vocês estão fazendo aí? E quer puxar assunto. E eu querendo ali me concentrar no texto bíblico, e ele puxando assunto, e a gente começou a conversar. Ele é uma pessoa afastada do Evangelho, conheceu o Evangelho, mas se afastou. E nós começamos a conversar. Aí ele falou aquela frase que eu me amarro em desconstruir, que é: eu creio em Deus, mas eu creio em Deus do meu jeito. Aí eu falei: cara, você vai me desculpar, mas não tem como você crer em Deus do seu jeito. Qual é o livro que fala sobre Deus? Ele é a Bíblia. Então você só pode crer em Deus do jeito que a Bíblia fala. Que acaba que nós estamos moldando um Deus segundo a nossa própria consciência. Deus é aquilo que eu quero que ele seja, e eu ignoro o que o texto bíblico fala sobre Deus. Deus é amor, mas Deus também se ira. Deus também abomina um monte de coisa. Tem um monte de coisa que ele odeia, que aborrecem ao Senhor. Então eu não posso abraçar Deus a minha própria consciência. Por quê? Porque quando a gente fala sobre fé, muitas das vezes a gente não sabe do que a gente está falando. E eu digo de um modo geral. Fé, gente, e fé é uma coisa que qualquer um pode ter em qualquer coisa, tá? Fé não necessariamente adota um sentido espiritual. Porque existe a fé subjetiva e existe o que a Bíblia trata, que é a fé objetiva. E como nós lemos aqui, no primeiro versículo deixa muito bem claro o que a fé é. Mas o que a fé não é? A fé não é uma energia positiva. A fé não é um pensamento positivo. A fé não é isso. A fé não é um sentimento gostosinho que a gente tem. A fé não é uma mentalização. A fé
não é, essa vocês já ouviram? A fé é um salto no escuro. A fé é um passo no escuro. Não, a fé bíblica não é isso. Porque isso põe a realidade bíblica em xeque. O que o autor aos Hebreus, e a melhor explicação sobre fé que nós temos, na minha opinião, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção, a certeza das coisas que nós não vemos. Isso é a fé. Acho que tá bem. Não é Acho que tá bem. Esse texto. Hebreus. Mas 11 mesmo? Acabamos de ler. Desculpa, gente, a irmã está grávida. Aí pega a memória, a criança ainda nem nasceu. Gente, tá diferente. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção das coisas que não se veem. A fé bíblica, gente, você pode lembrar de duas palavras aí. A fé bíblica é certeza e convicção. Então, se você quiser falar da fé bíblica, a fé, como a Bíblia fala, a fé bíblica é uma convicção. A fé bíblica é uma certeza. E aí, não se trata apenas de ter fé, como eu falei, muita gente pode ter fé em muita coisa. O que a Bíblia trata é sobre a fé verdadeira. Porque, por exemplo, qual que é o objeto da sua fé? O que você crê? O que você crê? Vamos lá, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se... O que você está esperando? Então, qual que é o objeto da sua fé? Então, você precisa saber em que você crê. Tem até uma música, como é que é? Eu acho que é anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Aí, não pela fé, só não se sabe. Não, isso aí é Paralamas de Sucesso. Alagados, favela da maré, a esperança não vem do mal, vem das antenas de TV. A arte de viver na fé só não se sabe fé em quê? Bem, nós precisamos ter a certeza de onde a nossa fé está estabelecida. Me desculpe aí os Paralamas de Sucesso, eu acho que essa música é deles. O cristão ele precisa ter certeza de onde a fé dele está estabelecida. E essa fé verdadeira, ela não brota do nosso coração. Gente, a mensagem da graça nos humilha. Isso é maravilhoso. Tem hora que a gente acha muito bonzinho, muito legalzinho. E nós não somos. A fé verdadeira, ela está lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Alguém sabe o que está escrito em Efésios 2, 8? Isso é mole, hein? Sei que eu sei, mas não sei. Porque Coisas que nós pela... sabemos. Isso, por meio da... Isso não vem de... Não vem de Olha lá, porque... Isso não vem de... É dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A irmã está só Jesus. Então, a fé que eu recebo por meio da graça, ela não vem de mim. Se não fosse o Deus para colocar essa capacidade de crer no meu coração, eu não teria fé. Entendeu que você precisa de Deus até para crer nele? Se Deus não trabalhasse no nosso coração, nós não creríamos nele? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você conhece a pessoa que fez esse telhado aqui? Conhece? Não. O que você está fazendo aqui dentro, então? Você não conhece quem fez isso aqui? Isso aqui cai na sua cabeça. Tá, vou te fazer outra pergunta. Se houvesse algum indício de que esse telhado está caindo, você ficaria sentado onde você está? Jorge trouxe a filha, Juliette trouxe a filha, Carlão está com o filho dele aqui, Luciane está com a filha, Paula está com os filhos. Eita! Ajuda aí. A irmã Ana Paula ajudar ali. Foi tudo de uma vez só. Mas amém. Ele é cura. Foi só falar dela. É poder de Deus. E olha que coisa legal. A gente é capaz de confiar na obra de uma pessoa imperfeita que a gente não conhece, mas tem a capacidade de desconfiar da obra de um Deus perfeito que se revelou a nós por meio da sua palavra.
Por isso que eu perguntei sobre qual que é o seu objeto de fé. Porque eu estou aqui, eu tenho certeza que nunca nenhum de vocês pensaram na possibilidade desse telhado cair na cabeça de vocês. Vocês não entram aqui com essa preocupação. Vocês não sabem quem projetou, vocês não sabem quem fez, mas vocês têm a confiança, alguns, Priscila, até dormem no banco, de tão confiados que estão. Mas quando nós falamos da obra perfeita de um Deus perfeito que se revelou a nós, a gente quer se dar o direito de ter incertezas. A gente quer se dar o direito de ter desconfianças. Te pergunto novamente, meu irmão, onde está a sua fé? Porque se você tem capacidade de descansar, irmão, você dorme na sua casa, eu acho, né? Não foi você que fez aquilo lá. Aquilo pode cair, não quero botar terror em você não, tem gente que vai ficar com medo de dormir, né? Você ronca, você baba. Algumas pessoas sofrem de flatulência noturna, Jorge. E ficam muito à vontade. Mas quando a gente fala da obra perfeita de um Deus perfeito, a gente tem a capacidade de desconfiar. A fé verdadeira condiz em saber quem está no curso da história. A fé verdadeira condiz em saber quem é que manda em todas as coisas. Teve gente que achou que Deus perdeu o controle por causa da Covid. Teve gente que achou que Deus perdeu o controle porque o candidato dele não ganhou a eleição. A fé verdadeira condiz em saber quem é que manda em tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo, tudo que nele há. Há uns anos atrás, os mais jovens nunca devem ter ouvido falar sobre isso, Jorge. Mas eu tenho certeza que você já ouviu. Illuminati. Alguém já ouviu falar sobre os Illuminati? Davi não. Quem já ouviu, levanta a mão. Illuminati. Acreditavam, eu era garoto, eu devia ter uns 17 anos. Acreditavam que o mundo estava sob o curso dos Illuminati. Eles tinham um sinal onde eles governavam o mundo e o Barack Obama era o principal deles. Irmão, quem está no curso da história é Deus. Ele que comanda todas as coisas. Você tem fé em quem? Já ajudei a Bessa, hein? Nem perguntei em quê, perguntei em quem. Sabe não? Como que os antigos do Antigo Testamento alcançavam a salvação? Como que os antigos... Na fé da vida de Cristo. Pela fé no Messias que havia de vir. Ele foi prometido lá em Gênesis 15, foi passado de geração em geração, e pela fé eles alcançaram, tanto que o livro de Gênesis, quando fala de Noé, fala que Noé foi justificado porque creu. Quando o livro de Gênesis fala sobre Abraão, fala que Abraão em Gênesis 15 foi justificado porque creu. Então, todos esses homens, eles criam na promessa de Deus. Deus prometeu pela primeira vez, lá em Gênesis 3,15, e nós cremos até hoje. O Messias veio e voltará para nos buscar. Ok? Então, vamos falar sobre os primeiros heróis? Do 4 ao 7, por favor. Pela fé, nós cumprimos a palavra de Deus foi criada, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual começou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus irmãos, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladaram, visto como antes da sua trasladação possuía testemunho de que se agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu que, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, foi feito herdeiro da justiça, que é seguir a fé. Primeiro exemplo dos heróis aqui, e ele vem quase que em ordem cronológica, ele fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Então por que Abel não deu qualquer coisa para Deus? Pela fé.
O que impediu que Abel oferecesse qualquer coisa para Deus, que ele se apresentasse de qualquer forma diante de Deus, do contrário de seu irmão Caim, foi a fé. E, obviamente, a fé não nos livra de tribulações, tanto que Abel morreu. Se você não sabe, o irmão dele o matou. Pela fé, Enoque agradava a Deus. Não pelo interesse de receber alguma coisa, ou pela promessa, não, eu preciso andar certinho, sabe? Porque se eu não andar certinho, Deus não vai me dar aquela bênção que eu quero. Porque a gente começou a achar que eu estou barganhando com Deus. Então, puxa, hoje eu menti, perdi a bênção. Acabou minha chance de receber aquela bênção. Eu estava quase chegando na bênção, mas agora eu voltei para o final da fila. Porque a gente acha que é mérito. Deus está fazendo um joguinho de mérito com a gente. Enoque não buscou agradar a Deus para ele ter alguma coisa de Deus. E aí ele recebeu o maior de todas as bênçãos, foi levado para morar com o próprio Deus. Enoque agradava ao Senhor pela fé. Mais à frente a gente vai discutir um pouco esse conceito. Aliás, no verso 6 diz que sem fé, quem quer se aproximar de Deus deve crer que Deus existe. E abre um parênteses, existe, como a Bíblia diz, não como eu gostaria que ele fosse. É importante que esse parênteses seja aberto. E Deus recompensa ou se revela àqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma arca. Irmão, isso aqui é doideira. Pela fé, Noé construiu uma arca. Nunca tinha chovido. Deus vira para Noé e fala: Noé, constrói uma arca de 150 metros. Taca um monte de bicho aí dentro. Porque eu vou mandar um dilúvio. Irmão, o que é dilúvio? O que é dilúvio? Ele acreditou que ia vir muita coisa, ele nunca tinha acontecido nem chuva. E pela fé, ele construiu uma arca. Isso aqui é doideira. Mas é uma doideira que a fé não submete. Estou guardando para o final. Vamos avançar? Vocês estão comigo? Amém. Até o 22, por favor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para o lugar que aprendesse pela herança. Saiu sem saber para onde ir. Pela fé, veio para a terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade em fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber. Deu a luz já fora da idade, enquanto fiel àquele que tinha prometido. Por isso também de um, que esse já amortecido, desceu tantos, em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inferável que está na praia do Macacé. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que dizem claramente nós não buscamos uma pátria. E se, na verdade, se lembrarem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até entre os mortos o ressuscitar. E daí também ele figura ele o redentor. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo à morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Abraão se tornou peregrino, diz o texto, esperando a cidade edificada por Deus, com alicerces eternos. Irmão, cidade edificada por Deus, com alicerces eternos, é a Canaã que Josué entrou? É a Canaã que Josué entrou? Não. É a Jericó que Josué entrou? Cidade é essa edificada por Deus com alicerces eternos? Deus, né? Celestial.
celestial. É porque a entrada do povo na terra prometida apontava para algo. Ela não tinha um fim em si mesma. Se Deus quisesse que o seu povo passasse eternamente o período ali, a vida toda ali naquela terra, não estaria em guerra até hoje. Ela apontava para algo, tinha um propósito de Deus ali para nos mostrar algo. Nós saímos do Egito, da terra da escravidão, e agora nós estamos caminhando até a terra prometida, até a cidade que Deus edificou com alicerces eternos. Mas, foque nisso. Abraão entendeu pela fé que ele era peregrino. A fé precisa nos fazer entender que somos peregrinos. Você sabe o que é ser peregrino? Você é transitório aqui. A fé precisa te fazer entender isso aqui não é o final de tudo. Você é peregrino. Pela fé, Abraão entendeu que ele era peregrino. Pela fé, você precisa entender que você está de passagem aqui. Você veio, mas daqui a pouco você vai. Acho que foi terça-feira, ontem, né? Mais conhecida como ontem. Eu recebi a notícia de um falecimento de um pastor que faleceu na segunda-feira. Gente, a gente é peregrino aqui. Eu sei que às vezes você vive como se você nunca fosse morrer, mas deixa eu te dar uma notícia, você vai. A fé precisa nos fazer entender que nós não ficaremos eternamente aqui. Um dia nós vamos fechar os olhos aqui. Então, cuidado. Sara creu, ela até riu, Gênesis 18. Ela até duvidou um pouquinho, mas depois ela creu. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Isso aqui é um dos textos que eu mais gosto também no Antigo Testamento, que é de Gênesis 21, quando Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, toma agora Isaac, teu filho, teu único filho, Isaac, é quem tu amas, e vai na terra de Moriá e oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu te hei de mostrar. Abraão foi, pegou o menino e foi, deixou o servo no pé do monte, subiu, amarrou Isaac. Quando ele estava levantando o cutelo para dar em Isaac, Deus falou assim: pode parar. E o escritor aos Hebreus fala assim, ó: mesmo sabendo Abraão, porque Deus disse para ele que a sua descendência dependia de Isaac, pela fé Abraão ofereceu. E aí Abraão está mostrando para a gente que ele não confiava que a descendência dele dependia de Isaac. Ele confiava que a descendência dele dependia de Deus. Pela fé, Abraão mostrou que a dependência dele mesmo era de Deus, não de Isaac. Porque ele cria que mesmo que ele esquartejasse Isaac, Deus seria poderoso para reconstruir o menino. Que não era tão menino assim, dentro dos nossos padrões aqui de juventude. Pela fé, Isaac abençoou os seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó abençoou os filhos de José. Pela fé, José disse para o povo, falou assim: irmão, quando José morreu, o Egito ainda era bom para o povo. É que lá em Gênesis 14, acho que é 15, Gênesis 15, Deus fala, 14, se não me engano, é a guerra dos 5 reis contra os 4. Gênesis 15, Deus fala para Abraão que o povo dele iria passar 400 anos na terra do Egito. Abraão perpassou o conhecimento. Quando a notícia chega, o conhecimento ele está em José agora. O que José é de Abraão? Bisneto. Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai de José. Então, José é bisneto de Abraão, só que o conhecimento havia sido transmitido. Aí José fala assim, ó: Deus nos visitará e nos tirará deste lugar. Quando isso acontecer, eu quero que vocês levem os meus ossos. Irmão, isso aconteceu 400 anos depois. Mas pela fé, uma notícia que foi dada ao seu bisavô, José continuava acreditando. Pela fé ele falou assim: gente, levem os meus ossos daqui. Não quero que fique nada. Vocês estão comigo, gente? Amém. 22 ao 29.
Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo. Era 23, desculpa. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque viu aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Irmão, quero voltar tudo com vocês, mas antes eu quero focar no versículo 26. Vocês conhecem a história de Moisés, não conhecem? Moisés saiu um edito, perto do nascimento de Moisés, que as parteiras, Sifrá e Puá, é verdade, que as parteiras deveriam fazer o que com os meninos, com os bebês que nascessem meninos? Matar afogado, no rio Nilo. Sifrá e Puá não mataram Moisés. Seus pais conseguiram esconder, Joquebede e o pai de Moisés conseguiram esconder, se não me engano é Amrão, pai de Moisés, Amrão, conseguiram esconder Moisés durante um período. Mas chegou uma época em que não dava mais para esconder o menino. Então eles betumaram um cesto e colocaram, eles impermeabilizaram, melhor dizendo, fica mais fácil, um cesto, colocaram no rio Nilo. E aí a gente pode desconsiderar todas essas hipóteses que Deus colocou contra a correnteza, ou aquela ideia do príncipe do Egito, aquela animação que vieram os jacarés e tentaram comer o cesto de Moisés. Não, a gente pode ficar só com a parte de que aprove Deus o cesto de Moisés ir parar na casa da filha de Faraó, enquanto ela se banhava. A filha de Faraó pegou Moisés, criou Moisés como um príncipe. Moisés, a essa altura, fazia parte da realeza egípcia. Moisés era um sucessor ao trono. Bom, eu não sei como é a vida de príncipe, mas você imagina, tinha tudo na mão: comida, mulheres, riquezas, tesouro, tinha todas essas coisas. Os prazeres que homens hoje se matam, se degladiam. Moisés tinha tudo isso à sua disposição. Ele era um príncipe, ele era da linha real. Se seu pai morresse, seu avô morresse, se seu irmão mais velho morresse, Moisés seria rei. Aí o verso 26 diz o seguinte: considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em sua vista uma grande recompensa. Moisés olhou para tudo aquilo que ele tinha no Egito e falou assim: quer saber do que mais? A promessa de Deus é melhor que isso. Todos os prazeres terrenos pelos quais os homens se matam. Moisés olhou para todas essas coisas e falou assim: não, sofrer pela promessa é melhor do que viver com essas coisas. É uma luta que nós, por muitas das vezes, pensamos em abandonar. Sofrer pela promessa de Cristo é melhor do que submeter aos tesouros do Egito. E agora, para aclarar o entendimento de vocês, a fé é o que mesmo? A fé é uma certeza. A fé é uma convicção. Então, vamos reler alguns versículos. Queria que vocês mudassem a frase aqui. Ó. Vamos lá. Vou fazer um exercício aqui. Vamos mudar pela fé. Pode tirar. Tem que vocês colocassem com a certeza de que algo iria acontecer. Consegue memorizar essa frase aí? Consegue? Então,
Vamos ler o 23 aí. Tira essa frase, tira esse trecho pela fé e acrescente com a certeza que algo iria acontecer. Alguém pode ler, por favor? Com a certeza de que algo iria acontecer, Moisés já assim foi escondido 3 meses de seus pais, pedindo que ele não formoso e não teria uma maravilha. Pode continuar. 24. Com a certeza de que algo iria acontecer, Moisés já espontâneo, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. 27. Com a certeza de que algo iria acontecer, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, que ficou firme. 28. 28. 28. Com a certeza de que a mulher precisa ser vantagem e a expressão do sangue para destruir todos os reinos não uma casa. 29. Com a certeza de que algo iria acontecer, passaram uma vermelha e assim, todos os egípcios se afogaram. Irmão, não foi um tiro no escuro. Foi a certeza de que algo iria acontecer. Não foi um pensamento positivo. Foi a certeza de que algo iria acontecer. Lembra do exemplo do telhado? O que você está sentado aí embaixo dele? Você tem a certeza de que ele não vai cair na sua cabeça. Então, a certeza que nós precisamos ter é que a promessa de Deus permanece firme. Todos esses homens acreditaram olhando para a promessa de Deus. Eu te pergunto, qual a promessa de Deus está estabelecida sobre a sua vida? A volta. Então, com a certeza de que isso iria acontecer, eu vivo, eu faço, eu como, eu bebo, eu amo. Eu preciso ter essa certeza, irmão, parar de achar que a fé é um pensamento positivo. A fé é aquele negocinho que eu tenho para me sentir bem comigo mesmo. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção. A fé não é a gente chegar agora no meio do ano, vai ter Copa América, ninguém liga, né? Chega 2026, tem a Copa do Mundo, você compra a sua camisa do Brasil, da seleção brasileira, e vai para frente na televisão com seus amigos, com a sua família, e fica todo mundo lá no mesmo sentimento, na mesma energia, no mesmo pensamento. Aí vem, faltando 4 minutos a gente toma um gol. O trauma miserável. Ainda dói. Ainda dói quando eu lembro disso. Isso não é fé, irmão. Isso é torcida. A fé não é uma torcida. A fé é uma certeza. Assim como o Robin vai cortar para a esquerda. Piada de futebol. A fé é uma certeza. É algo que você sabe que vai acontecer. Irmão, você sabe que Jesus vai voltar? Você só pensa, talvez ele volte, talvez não volte. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente, né? Você sabe disso mesmo? Você tem certeza disso? Você tem convicção disso? Porque eles estavam certos de que algo iria acontecer. Por isso valia a pena passar por todas essas coisas. Por isso Moisés olhou para a riqueza do palácio, para a glória da coroa e falou assim: eu não quero isso, eu quero sofrer com o povo no deserto. Porque eu sei que algo vai acontecer. Eu prefiro sofrer com a promessa do que gozar dos prazeres do Egito. Porque eu sei que algo vai acontecer. Você sabe de fato que Jesus vai voltar? Ou você imagina que talvez ele volte? A fé é uma certeza, irmão. Certeza. Você precisa ter certeza disso que você está fazendo. Você sabe mesmo. Você conta com isso? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E daí que o mundo não crê? Eu não sou do mundo, irmão. E como diria minha mãe, eu não sou todo mundo. Você tem certeza disso? Você tem essa convicção? Você carrega isso no seu coração? Porque quando o mês chega, e eu vejo que eu não consigo pagar todos os meus boletos, eu falo, ainda bem que Jesus vai voltar. No céu não tem boletos. Tem certeza disso? A minha aflição vai acabar no dia que eu ganhar na loteria. A minha aflição não vai acabar no dia que eu conseguir um emprego que eu ganhe 5 salários. Ou 5 salários, não, eu ia falar 5 dígitos. 5 salários também não dá para muita coisa. 5 dígitos.
A minha aflição não vai acabar quando eu casar. Vai mesmo. A minha aflição não vai acabar quando eu pegar meu filho no braço. A minha aflição só vai acabar quando Jesus aparecer no meio das nuvens. Aí acaba a minha aflição. Irmão, tem certeza disso. Você precisa ter certeza disso. Do 30 ao 40, por favor. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fim da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo era digno, errantes pelo deserto, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, pelo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele, sem nós não fossem aperfeiçoados. Vou começar de trás para frente, só para esclarecer um ponto. Eles não alcançaram a promessa. Sabe o que isso significa? Quando eu li, foi uma coisa que eu tinha colocado para... Mas alguém tem essa dúvida? Ou alguém tem a resposta? Quais são os exemplos que o escritor aos Hebreus dá aqui? Raabe, Sansão, Davi, Jefté, Samuel, Abraão, Moisés, Abel, Enoque. Torna a perguntar: pelo que os antigos no Antigo Testamento eram salvos? Pelo que eles eram salvos? Pela fé. Pela fé em quê? Na promessa do Messias, ou do Cristo. Raabe viu Jesus? Moisés viu Jesus? Abraão viu Jesus? Então por que eles não alcançaram a promessa? Porque eles não viram Jesus aqui. Entenderam? Entenderam? Qual que era a promessa? Gênesis 3,15. Da semente da... Abraão alcançou isso? Então ele não viu a promessa. Moisés alcançou isso? Mas eles morreram crendo. Como a minha avó Selma, que a vida toda, acho que foi a pessoa que eu mais ouvi falar que Jesus está voltando. Ela morreu sem ver a volta de Jesus. Mas ela morreu e Jesus voltou só para ela. Eu queria ver Jesus nas nuvens. Não tem problema não, eu vou quando ele me chamar. Eu queria. Uma coisa que eu peço a Deus, eu queria que no dia Jesus me deixasse ver a edição do Jornal Nacional. Eu queria ver o que eles iam falar. O que eles vão noticiar? Brincadeira, tá, gente? Só piada. Quem não sabe, é piadinha. O mundo vai entrar em colapso. O tal de Jesus vai aparecer no meio das nuvens. Os inimigos dele não vão para a TV. Os inimigos dele vão se esconder de medo. Os inimigos dele vão para debaixo das pedras pedindo: pedra, me esmague, para que eu fuja da ira do Cordeiro. Jesus só tem a aparência de beleza para sua noiva. Para quem não é noiva de Cristo, ele tem a aparência de terror. O fogo nos olhos que nós olhamos e achamos lindo, as pessoas olham: meu Deus. Quer dizer, não vai poder ser meu Deus, né? Vai ser de repente meu eu, meu Darwin, meu Karl Marx, sei lá, a pessoa vai clamar. Mas vocês entenderam por que eles não viram a promessa? Agora, perguntinha do milhão. Por
O que todas essas pessoas têm em comum? Além de, obviamente, terem morrido sem ver a promessa. Tem algo que eles têm em comum. Genealogia de Jesus. É fácil, né? A fé. Tá, beleza, a fé. Beleza. O que todos eles têm em comum? Lê o verso 1, por favor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Beleza. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Obrigado. Ótimo. Tá resolvido isso aí. Só quero o começo só. Pela fé, Abel fez o quê? Ofereceu a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Beleza? Vamos lá. 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Beleza. Vamos avançar aqui. Vai. Vou achar outra aqui. 17. Pela fé, ofereceu a Abraão e Isaac. 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú em tocante às coisas futuras. 24. Pela fé, Moisés, seu diamante, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Beleza. 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pergunta de novo. O que todos eles têm em comum? Todos eles abriram o mundial. Todos eles fizeram algo. Uma ação, né? Pela fé, Abraão ofereceu. Pela fé, Abel ofertou. Pela fé, Moisés recusou. Pela fé, Enoque agradou. Pela fé, todos eles fizeram alguma coisa. A fé verdadeira se traduz em atitude. A fé nos leva à prática. E aí a pergunta é: o que você já fez pela fé? Todos eles, sem exceção pela fé, fizeram. Tiago, no capítulo 2, no verso 18, ele diz assim, ó: vocês podem argumentar, vocês podem dizer, eu tenho fé, os outros têm obra. Na minha tradução, beleza. Mostra-me tua fé sem obras, que as minhas obras revelam a minha fé. A forma que eu vivo revela aquilo que eu creio. Pela fé, você já fez o quê? O que vai estar escrito no meu livro? Vai. Pela fé, Samuel xingou o vizinho dele quando o vizinho dele o irritou. Pela fé, Samuel desobedeceu. Não são essas coisas que eu faço pela fé. O que você já fez pela fé, irmão? Tá, beleza. Vamos trocar o pela fé pela frasezinha que o Valdir estava repetindo. Com a certeza de que algo iria acontecer, Abraão ofereceu Isaac. Com a certeza de que algo iria acontecer, José abençoou, pediu para que levassem seus ovos. Jacó abençoou seus netos, Isaac abençoou seus filhos. Pela certeza de que algo iria acontecer, com a convicção, plena convicção, com perdão da redundância. O que você já fez pela fé? Quer uma coisa legal? Lê o verso 34 para mim, por favor. Apagaram a força do fogo, escavaram com a espada, a fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fundo os exércitos do desespero. 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fim da espada. Segura aí. Volta no 34 e lê o começo, por favor. As duas primeiras frases do 34. Apagaram a força do fogo, escaparam da espada. Pera, o 34 está dizendo o quê? Escaparam. Lê o 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fim da espada. Opa! Será que o 34 está... O 37, na verdade, está contradizendo o 34? Como que uma hora o 34 vai falar assim, ó... Eles foram livres no fio da espada.
Aí o 37 vai falar assim, não, eles morreram ao fim da espada. Fala de dois tipos diferentes. Significa que pela fé uns viveram. E pela fé, pelo Messias, irmão, vale a pena tanto viver quanto morrer. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 14, que ninguém vive para si ou morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Certo de que iria acontecer, Estevão, por exemplo, entregou sua vida. Certo de que iria acontecer, João morreu de velhice. Estevão, na verdade, foi apedrejado, né? João morreu de velhice, entregou sua vida, quem entregou foi Jesus. Aí foi, deu para entender. Certo de que iria acontecer, Tiago foi decapitado. Certo que iria acontecer, Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ir para a fornalha. Assim, ó, o nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos, porque eles estavam certos de que algo iria acontecer. E esse algo podia nem ser o livramento que se esperava, mas eles criam na promessa de Deus. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por que o crente não deixa de ser crente quando vem o câncer, quando vem a morte, quando vem o desemprego? Primeiro, porque eu entendo que Deus está no curso da história. Segundo, porque eu estou certo de que algo vai acontecer. Esse algo pode não ser a minha cura ou o meu novo emprego. Mas eu sei, como disse Jó, que o meu Redentor vive. Aleluia, glória a Deus. E para a gente concluir, irmão, vocês estão comigo até aqui? Amém. Você está certo de que algo vai acontecer? Aleluia. Você tem certeza disso? Glória a Deus. Ou é um pensamento positivo que você tem? Ou tem uma galera que fala assim, Jesus, não volta não, porque eu quero casar primeiro. Como disse Jesus na cruz, Estevão, quando era apedrejado, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que falam. Irmãos, olha o leque, olha a galeria de heróis da fé que o escritor aos Hebreus abre aqui. Vamos lá. Noé. Ó, gostava de um negocinho. Carlão. Gênesis capítulo 9. Noé, ó. Abraão. Mentiroso. Mentiu para Abimeleque. Não, sai da minha irmã aí. Não tem nada com ela não. Se quiser para pegar para tu. Tranquilo, a gente divide aí, tá de boa. Sara. A que duvidou. Quando ouviu a promessa, ela começou a rir. Não vai acontecer, não tem como, eu sou velha. Abraão é velho, não tem mais como. Isaac faz igualzinho o pai, mente igualzinho o pai, igualzinho, sem tirar nem pouco. Está na galeria de heróis da fé. Davi, o adúltero, o homicida, está ali. O Vitão, Davi, está na galeria de heróis da fé, irmão. Que eu estava conversando com um amigo esses dias. Sansão. O pessoal olha para Sansão e fala, Sansão é um exemplo negativo ali, vamos manter afastado de Sansão, que Sansão é um personagem ruim da Bíblia. E o nosso maior defeito é que a gente não consegue se ver na pessoa de Sansão. A gente acha que Sansão é pior do que eu. Sansão é exatamente como a gente. Exatamente. Sem tirar nem pouco. Deixou para ele Sansão, você não pode tocar em animal morto. Matou o leão, pegou o mel. Sansão, não pode tomar bebida forte. Sansão foi lá e tomou bebida forte. Sansão, você não pode cortar o cabelo, nem contar para ninguém. Sansão contou o segredo do cabelo. O que a gente vai falar de Sansão? Então, os heróis da fé que a Bíblia apresenta são gente como a gente. Não tem nada de sobrenatural dessas pessoas, não. Eles tinham falhas, hein? Assim como nós temos falhas.
Mas eles estavam certos de que algo iria acontecer. Não é sobre ter ou não ter falhas. Parafraseando Paulo, que até com um pouco mais de autoridade que ele, eu sou pior dos pecadores. Mas eu estou certo de que algo vai acontecer. O que você acha que Sansão orou quando ele estava amarrado nos pilares? Ele já estava ali, irmão. Era só se entregar. Desculpa o ditado chulo, mas está no inferno, irmão. Dá-se capeta. Ele já está ali, cego, careca, amarrado, sendo humilhado. Era só se entregar, falar assim, quer saber mais? A vida não faz sentido mesmo, não. É isso aí. Vamos terminar nossos dias assim. E acabou. E acabou é o nome, né? Foi-se a glória de Israel. Mas não é esse nome, não. Acabou a minha história, acabou. Por que Sansão orou amarrado às pilastras? Por que ele orou amarrado às pilastras? Cego, careca e humilhado. Ele sabia que algo ia acontecer. Ele ainda cria que algo poderia, ou que algo certamente aconteceria. Aleluia. Isso deu sentido à oração de Sansão amarrado àqueles pilares, porque ele estava certo de que algo iria acontecer. Não são as nossas falhas, é a nossa certeza. Você entendeu isso? Entendeu mesmo? Alguma dúvida? Algo a acrescentar?